Boa noite a todos! Mais um Descomplicando Câncer Infantil. Sejam muito bem-vindos! Muito feliz de ter todos aqui. Eu sou, para quem não me conhece, a doutora Lu Nunes, oncologista pediátrica, e ensino médicos a reconhecer os sinais de alerta do câncer infantil. E esse é um programa, o Descomplicando Câncer Infantil, que eu idealizei para desmistificar o câncer infantil, que é uma doença muito cheia de tabu, digamos assim, e que, sem dúvida nenhuma, ao refazer, ao desmistificar, ao destruir esse tabu, a gente vai, com certeza, aumentar as chances de cura dessas crianças, porque a gente vai agilizar esse diagnóstico e vai promover nessa agilidade o diagnóstico precoce. Hoje nós vamos falar em uma live especial. Vocês vão me ter aqui, né, conversando um pouco sobre esse sentimento que os médicos sentem perante o câncer infantil, né? Muitas pessoas me perguntam como é que você aguenta fazer oncologia pediátrica, né? Porque é uma doença de fato muito grave e que envolve muitos tipos de sofrimento, né? Justamente porque é um tabu para toda a população, mas também é um tabu para nós médicos. E isso faz com que a gente se sinta, às vezes, um pouco esse sentimento de impotência, de medo perante a doença. É algo que realmente mexe muito com os médicos. E por isso eu trouxe esse tema hoje aqui para a gente conversar um pouco. O que faz, né? Eu queria fazer essa pergunta aí para quem está aqui online, presente. O que faz você perder esse sono? Você já teve algum caso que mexeu com você de uma forma assim profunda e que tirou o seu sono de alguma forma? Conta aqui pra mim. Joga aí suas dúvidas e suas perguntas para que a gente possa ir fazendo uma live bem interativa. Vamos lá. Eu queria iniciar conversando, porque muitos de vocês me conhecem há pouco tempo, de fato, né? Então, eu queria falar um pouquinho de doutora Lu, né? Eu sou oncologista pediátrica, mas comecei fazendo faculdade de medicina aqui na Bahia. Não, eu sou formada pela Universidade Federal da Bahia, formei em 2001. Mas minha história com o câncer começou até um pouco antes da faculdade. Tinha uma tia de uma amiga minha que teve um osteosarcoma quando criança. E ela era uma menina linda, encantadora. E eu me lembro de olhar que aquela mulher, né, que ela já devia ter uns 20 e poucos anos quando eu a conheci. E era uma mulherona, assim, parecia uma garota de Ipanema. E eu olhava assim, encantada com a energia daquela menina. E ela teve um câncer. E ela era amputada. E a energia dela, a beleza que ela tinha era tão grande que eu não notava que ela não tinha uma perna. Porque ela era muito mais do que aquilo. E aquilo já mexeu um pouco comigo. Mas aí eu fui fazer faculdade de medicina e sempre gostei muito de criança, né? Então eu estava certa de que eu ia fazer pediatria. Até tentei resistir um pouco à pediatria, fui fazer um estágio em neurologia e nessa época eu ficava assim um pouco angustiada, será que é neurologia e tudo? E as crianças sempre falaram mais alto no meu coração. Então eu resolvi fazer um estágio em neonatologia. E lá, fazendo neonatologia, eu aprendi tanto. Eu me lembro que eu fazia um estágio em um UTI neonatal, em que eu via realmente bebês muito prematuros, né, nascidos muito pequenininhos, e que tinham um desafio enorme na vida. E o quanto que eu aprendi na NEO, que o poder que a equipe de saúde tem na definição aí, né, de viver
e morrer, mas também na condição assim de viver bem e viver com sequelas daqueles bebês. Ali, aquilo mexia demais comigo, demais mesmo, porque era realmente ver o poder que nós médicos temos perante a vida daquelas crianças. E é um poder, claro que não somos deuses, né? Então tem coisas que vão além da capacidade do homem ou da medicina de resolver. Mas naquela época eu aprendi muito exatamente sobre isso, como o comprometimento, né, de fazer uma boa medicina com aquelas crianças que estavam ali vivendo um desafio enorme à vida, enorme, porque eram prematurinhos, piquititicos e que precisavam aprender a respirar. Então, aquilo ali já me ensinou o papel que a equipe de saúde tem perante o adoecimento ou o desafio da vida e o quanto que a gente pode ajudar essas famílias, né? Então, aquele para mim foi um aprendizado enorme, tanto que eu digo que eu fiz oncologia, mas que é uma especialidade muito próxima da neonatologia, porque para mim são duas especialidades em que você tem um desafio gigante na oncologia pediátrica, ou na vida daquela criança, né? Não na oncologia pediátrica, era gigante o desafio para aquela criança e que a equipe de saúde pode fazer uma diferença enorme entre a vida, a criança viver bem e viver mal, ou viver e morrer. Então, aquilo realmente mexeu muito comigo. E eu aprendi também nessa época, eu tive excelentes professoras, assim, professoras, eu vou falar o nome delas, porque quando a gente fala de coisas boas, é muito importante que a gente valorize essas pessoas, né? Mas Norminha, Gil, Kati, o pessoal todo, né, que eu vivi naquela época, foram pessoas assim muito importantes, porque me ensinaram esse comprometimento que eu queria ter como médica perante meus pacientes. Esse compromisso, esse respeito que o paciente que está ali vivendo, talvez o momento da vida mais doloroso para eles, o momento mais difícil da vida deles, não só da criança, mas de toda uma família, porque a criança quando adoece, a família inteira adoece, não é verdade? Então, aquilo ali, para mim, aquele aprendizado, né? Aquele compromisso que a gente tem com o paciente, aquele respeito que a gente tem com o paciente, foi um aprendizado, assim, para mim, gigante. E realmente, eu saí desse estágio na oncopediatria como outra pessoa, completamente diferente. E aí, depois da NEO, ou mesmo ao mesmo tempo da NEO, porque a NEO eu fiquei uns 2 anos nessa UTI neonatal, eu fiz um estágio em genética médica. E na genética médica eu aprendi uma coisa muito importante, que era como os genes moldam quem a gente é e como o ambiente pode contribuir para a modulação desses genes e a expressão desses genes. Então, a genética me ensinou muito, que hoje para mim é fundamental, que é esse entendimento de como, por que o câncer, porque essa era uma coisa que inculcava muito, por que uma criança tem câncer? Né? Então a genética me trazia um pouco esse sentimento assim, que existe um porquê, que às vezes a gente não consegue entender e explicar, né? Porque quando a mãe de um paciente pergunta, poxa, por que meu filho tem câncer? E essa é uma pergunta extremamente difícil às vezes da gente responder para essas famílias, porque às vezes não tem bem um porquê matemático. Mas a genética me ajudou um pouco
né, a me dizer um pouco que não é culpa do universo, não é porque eu fiz algo errado, não é uma penalidade que aquela família está sofrendo para ter uma doença tão grave. Então, a genética médica me trouxe um pouco o motivo, né? Às vezes você tem uma falha na mutação ali, uma mutação naquela célula que pode de fato desenvolver um câncer. Mas também, hoje, ter feito esse estágio na genética me deu uma base muito grande, porque hoje não só a gente entende um pouco a doença através da genética, mas também ela é uma parte hoje dos alvos terapêuticos da medicina de precisão. Então, isso me deu uma base para a prática do dia a dia mesmo, nessa inovação da oncologia pediátrica com a medicina de precisão mesmo. Então, para mim, esse estágio em genética médica foi muito importante nesse sentido. Mas, gente, eu vou contar uma história. Foi no meu 5º ano de faculdade que realmente eu tive um caso que mexeu demais comigo. Era um menino de 23 anos, era um estágio no internato de clínica médica. Foi o meu primeiro estágio na vida, meu primeiro paciente como interna. E eu atendi esse menino tinha uns 23 anos, mais ou menos, e ele tinha feito uma hernioragia uns 15 dias antes dessa admissão. E nessa época, ele voltou já comigo com febre, perda de peso, ele tinha muita febre, e ele estava com os gânglios inguinais. Como ele tinha feito a hernioragia, a gente falou um pouco que podia ser ali algo inflamatório mesmo. Será que aconteceu alguma coisa? Enfim, era algo que deixava a gente encucada. Mas naquela época, em 2000 eu formei em 2001, devia ter, isso já era no meu 5º ano, devia ser 99, 2000 no máximo. Era muito difícil a gente conseguir tomografias e fazer essa investigação. E foi bem difícil convencer a cirurgia geral a biopsiar esse gânglio. E a gente insistiu, resistiu. Eu sei que esse menino ficou um mês inteiro comigo e a gente não conseguiu que ele biopsiasse. Já no final, acho que do mês, no segundo, a gente fazia 3 meses de clínica médica nesse hospital, só que a gente rodava as enfermarias, eram várias enfermarias, então esse foi o paciente do meu primeiro mês. Então no segundo mês eu estava em outra enfermaria, no terceiro mês eu estava em outra enfermaria. E aí eu perdi um pouco o contato com esse paciente, eu soube que ele biopsiou, que demorou, conseguiu fazer a tomografia, enfim. Quando eu já estava lá no terceiro mês de internato, falaram assim pra mim: você viu seu paciente? Ele tá bem grave lá na onco. Eu fiz, como assim? Aí me disseram assim, ele tá morrendo. Eu fiz, morrendo? Aquele menino, 23 anos, gente, 23 anos. Eu fui lá ver. Gente, era de partir o coração. Um menino super grave, super grave. E eu não sabia nem o que falar pra ele. Eu fiquei muda. E ele olhou pra mim, né, bem emagrecido já, porque ele já chegou emagrecido. Então, 3 meses depois, ele olhou pra mim e disse: doutora, eu estou morrendo. Gente, só de lembrar isso me dói a alma. Porque eu sei que esse menino hoje, ainda mais hoje que eu sou oncologista, e sei que ele tinha um tumor, ele tinha um linfoma de Burkitt, que é uma doença pediátrica e que costuma ser altamente curável. Altamente curável.
Então, é bem difícil, assim, de pensar uma situação dessa, porque é um menino que demorou de fazer o diagnóstico e que talvez, na linha do tempo, né, ele tivesse ali numa situação que não foi passível de iniciar nenhum tratamento. A oncologia, por conta do quadro clínico dele, contraindicou iniciar um tratamento para essa criança. Esse, na verdade, não era uma criança, né? Ele já tinha 23 anos, mas é quase uma criança. Eu tenho uma filha de 19, então eu vou dizer que ainda é uma criança. Então, aquilo ali partiu demais meu coração. E na época, meu irmão estava fazendo residência de oncohematologia lá nos Estados Unidos. E eu conversando esse caso com ele, ele disse assim, mas você já pensou em fazer oncopediatria, já que você quer tanto pediatria? Você já pensou em fazer oncologia pediátrica? E aí ele ficou nessa história, poxa, faz oncologia, vem aqui fazer um estágio. Enfim, lá vou eu para os Estados Unidos fazer um estágio em oncohematologia. Na verdade, eu fiz 1 mês em oncologia de adulto, 1 mês em oncologia pediátrica. E lá, gente, eu vivi uma outra realidade naquela época, porque deve ter sido no máximo eu acho que eu fui no 6º ano já, então eu acho que eu fui no 6º ano, então já era 1 ano depois daquilo que eu vivi com esse paciente no meu 5º ano. E lá nos Estados Unidos, eu vivi uma outra realidade, uma outra situação completamente diferente. Eu me lembro que eu tive um caso que a gente viu a menina de manhã cedo, né? Ela chegou, era um caso novo, que tinha acabado de chegar no ambulatório. E lá a gente ficava meio de sombra do médico assistente, né? Do oncologista. E aí eu conversei com ele, acompanhei ele fazendo justamente a anamnese, recebendo esse caso e tudo. Era uma suspeita de uma leucemia. E como eu ficava na sombra dele, ele era o médico assistente, o preceptor, a gente ia circular o hospital, ver outras crianças. Então a gente saiu vendo casos no hospital inteiro. E aí lá para tantas, a gente sentou para discutir o caso no fim do dia. Quando chegou no fim do dia, essa criança tinha um diagnóstico de leucemia fechado, com imunofenotipagem, biologia molecular, plano terapêutico, tudo pronto para no outro dia já começar o tratamento. Aquilo ali, isso, gente, foi em 2001. Aquilo ali disse assim, gente, não dá. Eu preciso fazer alguma coisa. É essa especialidade que eu quero fazer. Isso aqui me encantou, aquela experiência para mim me encantou de um jeito. E eu voltei para o Brasil determinada. Então eu fiz residência de pediatria e depois de cancerologia pediátrica lá no Itaci, que é o Instituto de Tratamento e Atenção à Criança com Câncer, ao Câncer Infantil, ligada à USP, né, lá no Hospital das Clínicas. E lá eu fiquei sob tutoria de Dr. Vicente, que para mim é uma pessoa maravilhosa. E mais uma vez, um exemplo de comprometimento e humanidade com essas crianças. Ele é uma pessoa que é extremamente inteligente, mas de um coração assim humano até o extremo. E aquilo ali para mim serviu de exemplo mesmo, de vida. E voltei para Bahia, determinada a realmente mudar a realidade dessas crianças e buscar aí esse diagnóstico precoce. E foi assim que esse projeto começou. Mas não é fácil fazer oncologia. É muito difícil, de fato, porque a gente lida com muitas dores. E eu digo sempre que fazer oncologia, acho que no momento de sofrimento que a gente está, no momento de maior dor da vida da gente, na hora que a gente tem um filho com uma doença tão grave,
a gente se expõe, assim, os pacientes se expõem à equipe de saúde de uma forma que às vezes nem para seu marido, a sua esposa, eles conseguem se expor. É uma fragilidade, é uma vulnerabilidade tão grande que essas famílias enfrentam, que de fato é de mexer mesmo com muitas emoções nossas. E às vezes a gente se compadece mesmo e leva os casos para casa, né? Então, eu precisei também aprender a como lidar com essas emoções, né? Porque no início eu queria levar as crianças para casa mesmo. Eu me lembro ainda no internato de pediatria, eu tive um caso que não era nada de câncer, não era oncológico, era uma paciente com atresia de vias biliares. E eu me lembro até o nome dessa criança até hoje, porque era uma criança que eu me envolvi demais emocionalmente. Era uma criança que era linda, linda, apaixonante, mas como ela era muito sofrida e ela morava no interior, então às vezes a mãe me ligava, doutora, tá sangrando, porque ela fazia hematêmeses assim, bem volumosas, descompensava hemodinamicamente. Me lembro uma vez que ela tava com um potássio de 1,5 no hospital e eu assim, surtada, o que a gente vai fazer para cuidar dessa criança? E eu queria levar ela para casa, eu queria comprar os remédios, eu comprava fralda, eu comprava brinquedo. Enfim, eu me envolvia muito com essas crianças. E eu aprendi que esse envolvimento não é legal. Porque você começa a sentir a dor como a própria família. E nessa hora você não consegue ajudar tanto. A forma que a gente tem de ajudar, a gente precisa entender que o médico, ele não está ali como um paciente está. A intensidade de sofrimento precisa ser diferente para que a gente possa, de fato, ter um raciocínio, né, um pensamento mais objetivo e poder ajudar essa família a enfrentar esse momento de tanta dor. Se a gente ficar preso à dor da família, que não é nossa, é delas, a gente vai ter muita dificuldade mesmo de ajudar a superar esse caminho. Por isso que é tão importante que a gente aprenda um pouco a desligar, a se afastar um pouco. E a gente não pode levar isso para casa, porque se a gente levar essa dor toda, esse peso todo para casa, a gente não vai sustentar esse trabalho por muito tempo, porque a gente vai adoecer também. E eu vou parar de ajudar outras crianças que também precisam da minha ajuda. Então, eu me lembro que tem uma história que minha mãe me contava. Ela falava de um pedreiro que estava numa obra, na verdade um peão de obra, né, que estava na obra. E aí nesse dia, como um amigo dele morava muito distante, ele convidou o amigo para ir para casa dele, para dormir na casa dele, porque no outro dia eles precisavam estar bem cedo na obra novamente. E eles foram para casa dele, né? Vou chamar ele aqui de João, porque para facilitar. Então foi Pedro e João. Pedro é o amigo que foi dormir na casa de João, porque no outro dia os dois tinham que estar na obra novamente. E na hora de entrar em casa, Pedro notou que João foi numa árvore perto da casa dele e tocou a mão na árvore. E por um segundo ele mudou de feição. Eles vinham de um dia muito carregado emocionalmente, que o chefe tinha brigado, né? O mestre de obras tinha brigado muito com eles. E foi um dia muito tenso, porque eles tiveram que refazer todo um trabalho. E eles estavam muito cansados. Mas Pedro notou que depois que ele pegou nessa árvore, João mudou a feição. E quando ele abriu a porta de casa, ele era outro homem. Ele estava feliz, ele tinha energia para brincar com a filha pequena.
Ele deitou e brincou enquanto a mulher estava preparando o resto do jantar. Eles sentaram e fizeram uma refeição muito calorosa, muito amorosa. Ele foi carinhoso com a mulher dele. E enquanto estavam ali terminando o jantar, a esposa colocando a filha para dormir, Pedro perguntou a João: João, como é que você consegue, depois de um dia desse tão tenso, você tá assim, com essa energia calorosa, amorosa com sua esposa, cheia de energia para brincar com seu filho? Como é que você dá conta disso? É que, não sei se você percebeu, Pedro, mas eu deixei meus problemas lá na árvore dos problemas. Lá naquela árvore, fora de casa. Eu digo que eu vivo muitas tensões dentro do hospital. Hoje, inclusive, foi um dia muito tenso para mim. Eu dei diagnóstico de 2 crianças. Eu recebi 2 casos novos. Vixe, saiu ver essas bolas aqui agora. Eu dei o diagnóstico de 2 crianças. Então, falar o diagnóstico, contar para ela todos os efeitos colaterais da quimioterapia, como é que vai ser o tratamento, a queda de cabelo, tudo isso. Atendi mais 2 casos novos que também foram bem cansativos, né? Porque também vem com uma carga emocional muito grande. E no fim do dia eu fui acolher uma mãe que tá com uma filha bem grave na UTI, né? Num quadro séptico de neutropenia febril. Então foi um dia carregado de emoções. Mas depois de um dia carregado de emoções, eu não posso trazer essa emoção toda para casa, gente. Porque eu não dou conta de no outro dia acordar de novo e viver novamente um dia desses. E se eu quero ajudar de fato essas famílias e essas crianças, eu preciso aprender a deixar no meu jaleco. Eu digo que eu não tenho uma árvore de problemas, mas eu tenho um jaleco de problemas. Então, no meu jaleco ficam lá os problemas do hospital, para que a gente possa chegar em casa e ter um outro clima, um outro cenário que a gente possa viver. Então, minha família também não escolheu fazer oncologia pediátrica. Quem escolheu fazer oncologia pediátrica fui eu, né? Então, agora meu marido também tá nessa história aí, viu? Porque ele resolveu entrar nesse projeto comigo, mas de modo geral, nós que somos médicos, nós escolhemos ser médicos. A nossa família não escolheu, os nossos filhos não escolheram. Então, a gente precisa aprender a lidar com esse sofrimento que é do paciente, não é nosso, e ressignificar. Mas, ao mesmo tempo, quando eu atendo e acolho uma família e eu dou essa assistência e eu faço essa condução da melhor forma e eu vejo inclusive a gratidão, eu tô aqui com uma caneca, olha só minha caneca, com meu nome, tá vendo? Doutora Lu, mas olha o que tem escrito atrás, gratidão. Quando eu sinto essa gratidão, é inexplicável, gente, o quanto que a gente pode fazer diferença na vida dessas crianças. E isso faz com que minha vida seja cheia de plenitude e significado, né? Então, para mim, fazer oncologia pediátrica é um propósito de vida, de fato. E isso me dá vontade de estar mais uma vez no outro dia, de novo, ali. Por isso que eu digo assim, fazer oncologia é difícil, não é para qualquer um, de fato, mas todas as especialidades têm suas dificuldades também. O que a gente precisa saber é onde aperta o nosso sapato, onde a gente não dá conta. E mesmo dentro da especialidade, gente, vai ter dias que eu também não dou conta. E eu vou precisar pedir ajuda. E eu peço ajuda para minhas colegas.
olha, esse caso aqui tá mexendo comigo, vem aqui me ajudar. E aí, nesse dia, a outra colega que tem menos envolvimento vai poder fazer esse atendimento também. É claro que como oncologista pediátrica, eu não vou curar 100% dos pacientes, né? Isso seria uma ilusão, eu dizer. E fazer oncologia pediátrica significa que de vez em quando eu vou ter que lidar com morte de criança. E isso é muito difícil. Mas também lá na minha residência de oncologia, também fui picada por uma mosquinha que me ensinou cuidado paliativo. E me ensinou a como eu devo cuidar dos meus pacientes, mesmo quando não existe possibilidade de cura. Ontem a gente viveu um dia triste, né? Por conta da morte do nosso Papa Francisco, que foi um exemplo, assim, de líder mundial, né? Porque independente da religião que qualquer um tem aqui, ele foi uma pessoa que lutou para acolher qualquer um, independente até da religião dele. Então, foi uma pessoa extremamente inclusiva. E circulou um vídeo, que depois eu vou até postar esse vídeo, que eu achei tão legal, sobre cuidado paliativo. E ele falando sobre o cuidado paliativo. E como é importante que a gente aprenda a cuidar sempre dos nossos pacientes, independente de ele ter cura ou não. Se haverá cura ou não, gente, isso às vezes não está na nossa capacidade de definição. Isso é uma coisa que às vezes não é o homem, não é a medicina, a parte objetiva que vai definir. Mas se eu posso cuidar, isso fará sempre diferença. Então, a gente sempre pode cuidar, a gente sempre pode fazer alguma coisa pelo doente. A gente não deve nunca dizer que a gente não tem mais nada o que fazer. Porque a gente sempre vai ter a opção de cuidar dos nossos pacientes. E quando a gente entende dessa perspectiva, a coisa muda um pouco. Porque eu estou cuidando do meu paciente, eu estou zelando, eu tenho um compromisso com ele, eu tenho um respeito por ele. E isso é o que faz diferença na excelência do atendimento que você presta. É o seu compromisso com esse paciente, independente do que vai acontecer com ele. E isso precisa ser maior do que qualquer dor que a gente possa ter. Isso não significa, gente, minha mãe diz assim, como é que minha filha mais chorona vai fazer justo oncologia pediátrica? E eu digo pra ela que é justamente por isso. Porque tem a sensibilidade para acessar a dor do outro, para manter o contato e zelar pela dor do paciente. Então, essa sensibilidade é importante dentro da oncologia, dentro do cuidado paliativo, mas a gente precisa aprender que essa dor não pode ser minha e eu não posso levar isso para casa. E eu acho que também o chorar para mim, né, que eu sou meio chorona mesmo, é um pouco para aliviar essa dor toda. Então, teve uma época na minha vida que eu disse que eu não ia chorar mais. Acho que eu tava lá em São Paulo, o pessoal era mais... enfim, eu disse que eu não ia chorar mais, mas eu não gostei da pessoa que eu me tornei. E eu desisti desse negócio de não chorar. Quando eu me emociono, eu choro, né? É claro que a gente precisa entender que na hora que a gente está no atendimento, existe uma demanda para um atendimento. E o paciente precisa do seu atendimento. Então, eu preciso ser forte ali e objetiva para a gente poder cumprir com as coisas que a gente precisa fazer. Então, tem alguns procedimentos que eu preciso
tá ali na atenção, né, na resolução daquele problema. Mas essa sensibilidade, esse acesso à dor também é importante. Mas entender dessa perspectiva, né, esse local diferente de entender a minha profissão, isso me dá esse senso de propósito que para mim faz toda a diferença. Mas voltando aqui para a oncologia pediátrica, em que a gente entende que para o médico é difícil, né? Eu vejo muitos médicos falando exatamente como é doloroso, como é difícil, como é esse sentimento às vezes de impotência que eles sentem, né, ao atender crianças com câncer, e também o quanto que a gente precisa realmente quebrar esse tabu que é nosso às vezes, né? Às vezes não é só o paciente que tem o medo do câncer. Eu acho que a gente precisa falar mais no assunto. Quanto mais a gente puder falar abertamente do assunto, menos a gente vai transformar ele em monstro. É meio como, sabe aquela história de quando a gente é criança que tem um monstro no armário? E a gente acredita que tem um monstro no armário e por isso a gente não quer nem abrir o armário. Mas se a gente abrir o armário, a gente talvez veja que não tem nada ali. Então, o câncer é uma doença, de fato, e que precisa ser falado no assunto para que a gente realmente desmistifique isso e transforme ele no tamanho que ele tem que ser. Ele é uma doença que ameaça a continuidade da vida, mas que se a gente fizer um diagnóstico precoce, gente, a chance de cura pode ser muito maior. Então, o quanto que é importante que a gente de fato faça esse reconhecimento. Claro que muitos médicos vêm falar comigo porque tem dificuldades mesmo de reconhecer os sinais, tem medo às vezes até de deixar passar um diagnóstico desse. E é comum isso, porque muitos dos sinais e sintomas do câncer infantil, de fato, são parecidos com doenças corriqueiras da pediatria. Muitos deles têm sintomas inespecíficos, às vezes é só uma perda de peso, uma febre. Eu tive um paciente ano passado, ele era um adolescente e ele estava meio gordinho e ele disse que ia fazer uma dieta. E aí fez uma dieta, mas nessa dieta ele emagreceu 40 quilos em 2 meses. Isso não era normal. Por mais que dieta é essa que emagrece 40 quilos em 2 meses? O médico que viu isso, olha que sorte que esse menino teve, pediu um ultrassom. E nesse ultrassom ele achou um tumor abdominal. Esse menino foi operado. Era um neuroblastoma, e um menino grande até, mas ele foi totalmente ressecado e ele hoje segue só em acompanhamento clínico. E o quanto que isso é importante, às vezes, esse senso do médico, poxa, isso não tá normal, não é normal uma pessoa ao emagrecer 40 quilos numa dieta. Eu não me lembro direito exatamente como era essa dieta dele. Mas ainda que fosse, era muito peso para 2 meses e um adolescente. Então, é esse senso crítico que o médico precisa ter. Então, saber os sinais de alerta. Então, vou falar alguns deles. Febre prolongada, perda de peso inexplicada, cefaleia e vômitos, principalmente aquelas cefaleias matinais, que a criança acorda com dor, ou acorda no meio da madrugada, ou aqueles vômitos em jato, né? É muito comum. Hematomas pelo corpo, dor em membros, né? Muito comum, tanto nas leucemias quanto nos tumores ósseos. Nos tumores ósseos vai ser muito mais específico e localizado. Nas leucemias vai ser uma dor mais generalizada, às vezes pode ser, principalmente nos adolescentes, uma dor embaixo, aqui na região lombar, né? Porque é onde tem medula óssea, então às vezes dá muita dor. Estrabismo, né? Em criança pequena,
Então, lembrar que estrabismo às vezes também pode ser um sinal de alerta, então ficar atento a esses meninos com estrabismo agudo, principalmente nas crianças maiores, porque pode ser algum tumor cerebral. Então, são sinais e sintomas de alerta. Falei de alguns deles. Mas o que é importante, gente? É apurar esse sexto sentido do médico. É aguçar esse faro, sabe? Colocar lá no seu rol de diagnóstico diferencial das doenças corriqueiras da pediatria, o câncer infantil. Se você fizer essa pergunta para você tem uma criança que chega para você e a família chega angustiada, tem alguma coisa de errado com meu filho, doutora, ele não é assim. E a criança tem sinais e sintomas persistentes, ele já voltou umas 2 ou 3 vezes na emergência e a família está angustiada. Faça essa pergunta a você. Será que esse paciente pode ter câncer? Eu tenho certeza que se você fizer essa pergunta, muito provavelmente você vai fazer esse diagnóstico. Porque você vai ficar atento aos detalhes. Às vezes a doença está nesse detalhe que o médico precisa estar atento. E assim, gente, claro que é muito importante vocês aprenderem, né? A experiência, o entendimento, conhecimento. A gente não nasce pronto, né? A gente vai aprendendo a fazer esse diagnóstico. E aí eu digo, né, para os meus colegas, às vezes me ligam para discutir algum caso por telefone e eu às vezes gosto de ver o paciente, né? Eu gosto de sentir o cheiro, eu digo isso, que eu gosto de sentir o cheiro do paciente, porque às vezes tá no olhar. Você vê aquele olho mais caído, você vê uma criança que tá mais abatida, que não tá esperta, ou não. Às vezes eu tive um caso recente no ambulatório, no ambulatório não, eu tava internada na verdade. Chegou na emergência com um gânglio no pescoço e era um gânglio endurecido, tinha 1 semana de história de um gânglio bem endurecido. Quando eu fui ver a criança estava em estágio geral maravilhosa, me perguntando se podia ter alta, porque 2 dias depois ia ter um piquenique na escola e ela queria ir pro piquenique. Uma criança com câncer muito provavelmente não está nem lembrando que tem piquenique na escola. Então, e uma outra coisa que me chamou a atenção quando eu palpei esses gânglios, era um gânglio doloroso. Isso me chama a atenção também para uma doença mais inflamatória do que neoplásica. Então, tem uma coisa do conhecimento, a gente precisa aprender a reconhecer esses sinais e sintomas, mas também tem uma coisa que é da experiência. Mas se você valorizar essa queixa dessa mãe, né, e esse seu faro aí, seu sentimento assim, ó, tem alguma coisa errada, seu sexto sentido vai te dizer, tem alguma coisa errada nesse caso. Se você valorizar isso, muito provavelmente você vai fazer esse diagnóstico. Isso é fundamental para que a gente realmente faça a diferença na vida dessas crianças. E quando a gente faz, gente, um diagnóstico precoce, poxa, eu não posso nem explicar para vocês o quanto que faz diferença nesse sentimento. Acho que eu fiz umas 3 lives com as pediatras em que elas contam um pouco como foi fazer esse diagnóstico para elas. Porque esse sentimento de gratidão das famílias, né? São as 3 pacientes, as 3 médicas que fizeram o diagnóstico desses pacientes têm vínculo até hoje, porque são médicas do interior, né? Então, que tem uma cidadezinha pequena, então todo mundo se conhece e acaba vinculando muito com esses pacientes. Isso faz uma diferença enorme, enorme, enorme. Peraí, deixa eu dar uma assinada aqui pro povo, que o povo tá aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse chat. Precisamos de mais profissionais como você, sensíveis.
Aqui, ó, você foi muito importante nos últimos momentos da vida e que nós vivenciamos, né? Vera falando um pouco da história que ela viveu, porque a Vitória, infelizmente, ela partiu, né? Mas ela foi muito bem cuidada também, né, Vera? Meu filho trata um meduloblastoma há 1 ano. Uma outra mãe aqui colocando. Aí tem minha sobrinha aqui falando. Quando vamos catar conchinha, né? Essa Bia é danada. Enfim. Bom, gente, o que eu queria falar era um pouco sobre isso, sobre esse medo de não diagnosticar, né, a tempo. É um medo natural. Por isso que é tão importante que a gente, né, obtenha mesmo esse conhecimento. Então, aprender a perceber quais são os sinais de alerta, quando que a gente deve pedir os exames, que exames a gente deve pedir. Então, esse conhecimento é muito, muito importante. Mas também é um pouco de apurar esse faro, né, que a gente falou, aguçar aí esse sexto sentido para que a gente possa reconhecer mesmo os sinais de forma precoce. Lembrem que há espaço para a esperança. Nos países desenvolvidos, eu vi aí que Scott apareceu, não sei se ele ainda está, mas é um convidado international. Hi, Scott! Mas nos países desenvolvidos, né, a gente tem uma chance de cura acima dos 80%. Isso ainda não é realidade no nosso país. Por isso que eu faço aqui um apelo mesmo, para que vocês se envolvam, se vocês aprendam, que vocês aguçem esse sexto sentido. Eu fico sempre à disposição para discutir casos, para a gente poder realmente fazer um diagnóstico mais precoce e a gente aumentar as chances de cura. Quando a gente faz um diagnóstico precoce, gente, a gente minimiza o sofrimento dessa criança. A gente diminui a intensidade do tratamento e, consequentemente, as sequelas que o tratamento também podem causar. E a gente aumenta as chances de cura. Então, isso faz toda a diferença na vida do seu paciente. Por isso que eu faço mesmo esse apelo para que vocês possam me ajudar realmente a transformar a realidade dessas crianças. Vocês são peça-chave no diagnóstico e na vida dessas crianças, porque vocês vão fazer a transformação. Essa criança vai passar por vocês primeiro. Eu sou a ponta do iceberg. Primeiro, ela vai passar por todos esses pediatras, esses médicos de saúde da família, os médicos generalistas que estão aí nos postos de saúde, nas emergências pediátricas, nos consultórios particulares. Então, são vocês que vão fazer o diagnóstico precoce, que vão fazer toda a diferença na vida dessas crianças. Por isso que eu faço mesmo esse apelo, para que vocês realmente não só aprendam, tenham conhecimento, mas que também se conectem com essa dor do paciente, mas sem levar ela para casa, porque senão a gente não consegue sustentar esse trabalho por muito tempo. Por isso, a gente precisa aprender a distinguir um pouquinho essa dor que é do paciente e não minha, para que eu possa acolhê-lo, sim, na dor dele e ser humano nesse atendimento, mas sem levar para casa, para que a gente possa realmente, e na hora que a gente faz, gente, tudo isso certinho, que a gente consegue fazer o nosso papel de forma excelente, aí sim, eu vou deitar minha cabeça no travesseiro de uma forma tranquila e vou dormir o meu melhor sono, sem perder meu sono mais, porque eu deixei passar um diagnóstico desse. E isso vai fazer toda a diferença na vida do seu paciente. Bom, gente, só para resumir, antes quem quiser falar, perguntar mais alguma coisa, mas para resumir, a gente falou aqui um pouco hoje dos desafios do médico
né, perante o câncer infantil, em como ele deve ser acolhedor, sim, se conectar com essa dor, sim, mas também zelar pelo seu, para que ele possa realmente sustentar esse trabalho por mais tempo. A gente falou de formas como a gente deve, né, cuidar e olhar, e como reconhecer, aprender a reconhecer esses sinais e sintomas pode de fato fazer diferença na vida do seu paciente. Tá bom? Então hoje estamos encerrados, acho que não tem mais perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu vou dar um beijo pra vocês. Tchau, gente. Até a próxima live. Um beijo. Tchau.